você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista que discute hoje a ansiedade. Quando e como ela pode se transformar em um problema? Quem responde para nós é a neuropsiquiatra Henriqueta Camarote. Henriqueta, seja muito bem-vinda ao Roteiro Espiritualista. Obrigada, Ana. Bom, para que os telespectadores entrem no espírito do tema de hoje, a ansiedade não combina assim com a vida agitada que a gente leva nas grandes cidades, porque ela assim, essa agitação, essa impaciência, não tem assim uma afinidade com essa vida da urbanidade, porque no campo a gente não imagina um fazendeiro ansioso, nem um agricultor ansioso, né? Essa coisa da ansiedade parece muito com a cidade, não? Olha, Ana, a ansiedade, ela é uma característica do ser humano que fez esse ser humano exatamente crescer. É aquele gapzinho que sempre se tem uma necessidade de ir além, né? Todo o nosso desenvolvimento realmente usou essa expectativa, essa ansiedade, esse desejo a mais do ser humano para sair das cavernas, para ir em frente, para romper fronteiras. Para fazer descobertas científicas? Descobertas científicas, para descobrir continentes, descobrir novas formas de sobrevivência do próprio ser humano. Agora, o que tem acontecido é que, em muitos aspectos, essa mesma característica que é positiva, que é fundamental para o crescimento, ela tem se tornado assim agressiva para o ser humano, porque as demandas foram crescendo além do que esse cérebro, do que essa estrutura biológica cerebral tem conseguido responder. Então, você imagina o seguinte, nós temos, vamos dizer assim, esses 100 mil anos de civilização, desde aqueles primeiros grupos de seres que foram se desenvolvendo como seres humanos. Então, esse cérebro tem levado 100 mil anos, no mínimo, para chegar nesse patamar que nós temos hoje. Mas só que de 50 anos para cá, com todo esse afã de tecnologia, de necessidades, de busca, de idas e vindas, de contatos, de compromissos, o cérebro em 50 anos, ele não caminha biologicamente na mesma velocidade que as demandas, que as comunicações, que as interações. Então, nós estamos vivendo exatamente uma defasagem entre o que esse cérebro pode oferecer para esse ser humano, esse grupo humano, essa sociedade de 50 anos para cá, e com tudo que ele tem sido estimulado para ser. Então, nessa defasagem, nós vamos ter, como seres humanos, temos essa inteligência capaz de buscar alternativas mais saudáveis, nós vamos ter que achar uma forma de equacionar isso. Essa a gente poderia caracterizar como uma ansiedade normal, não patológica. Exatamente. Existe, segundo nossos estudos, a ansiedade normal, que é essa ansiedade do cotidiano, e aquela ansiedade que a gente enfrenta nas situações difíceis. A ansiedade do crescimento, a ansiedade das fases de vida, a ansiedade de uma expectativa de um acontecimento, de um casamento, de uma formatura, a ansiedade de problemas com os filhos e com os doenças terminais. Com pessoas doentes da família. São ansiedades que, apesar de não serem boas, mas elas são normais diante de um contexto emocional que essa pessoa, que essa família está enfrentando. Agora, por um outro lado, nós temos detectado que algumas pessoas desenvolvem uma ansiedade chamada patológica, que ela é além do contexto. Ela é desproporcional em tempo e intensidade à situação que a pessoa está vivendo. São aquelas pessoas assim que constantemente estão ansiosas, que é, no caso, a ansiedade generalizada, chamada transtorno de ansiedade generalizada. Essa pessoa, ela pode estar em férias, ela pode estar curtindo um momento gostoso, ela pode estar com os filhos, ela pode estar num momento de trabalho, mas está como se tivesse um motorzinho por dentro. Algo esperando ela fazer, ela sentindo que ela precisa fazer, mesmo a situação não pedindo. Henriqueta, você está me explicando a diferença entre a patológica, né, a ansiedade patológica e a considerada
normal, né, do cotidiano, ela tem alguma causa, essa patológica, alguma causa orgânica, genética, ou ela só tem um componente emocional, da pressão do cotidiano? Isso é uma questão assim bem interessante, porque todas as questões psíquicas, elas são multicausais. Quando a gente pega as origens das doenças psíquicas, nunca é uma origem só, né? Então, no conjunto, nós temos as questões genéticas e as questões constitucionais que formam o item da predisposição. Então, aquela pessoa já nasce com uma certa predisposição, uma sensibilidade a ter determinada doença ou determinado sintoma. Por outro lado, existe um grande componente chamado de fatores externos, ambientais, precipitadores, que são os fatores emocionais, de história de vida, os enfrentamentos, as perdas, as dificuldades e até fatores ambientais mesmo, catástrofes, situações difíceis que essa pessoa enfrenta. Quando a gente junta esses dois lados, quer dizer, os fatores constitucionais com os precipitadores, a gente aglomera uma série de fatores que estão interferindo, a gente diz que é uma convergência. Então, vamos dizer, a pessoa já tem uma origem genética, uma família com a predisposição de mais ansiedade, outros casos na família, pessoas com depressão, com ansiedade, até às vezes com alcoolismo, com situações que denotam uma certa ansiedade ou ansiedade como parte do processo. E ela vem no seu processo de vida e enfrenta situações difíceis. Uma infância difícil, por exemplo, uma criança cujo pai tinha problema de alcoolismo, tinha uma tensão, tinha uma briga em casa, e ela ficava sempre na expectativa como esse pai ia chegar, como é que ia acontecer esse pai com essa mãe, se iam brigar, se iam ter alguma dificuldade. E ela criava essa expectativa ansiosa. Então, ela já vem de uma família com a predisposição. Viveu uma situação de ansiedade induzida pelo ambiente. Então, logicamente, ela vai ter muito mais possibilidade de desenvolver uma ansiedade patológica. A ansiedade patológica, a gente tem que entender que elas são vários tipos, várias apresentações. Antes de você explicar, eu gostaria que você comentasse com as pessoas uma coisa que você já comentou comigo antes da entrevista começar, de que o fato da gente sofrer de ansiedade não é que a gente é doido, nem que a gente tem uma doença incurável, nem é uma questão para a gente se sentir envergonhado com isso. Né? Assim, estou tentando estimular os telespectadores a procurarem tratamento para o seu problema. Buscarem ajuda, exatamente. Olha, Ana, isso é tão fundamental, porque eu vejo que o maior sofrimento que a gente enfrenta nos consultórios, vê as pessoas assim, trazendo, é a vergonha de buscar ajuda no psiquiatra ou no psicólogo. Por quê? Porque a nossa civilização priorizou, pelo menos os 2 últimos séculos, 3 últimos, priorizou o racional. Então, ser racional é ser superior. É ser saudável. É ser saudável, é a característica que foi, né, nos 2 séculos anteriores, masculina, de objetividade. E o emocional vinha junto com a sensibilidade, vinha junto com a mulher, vinha junto com as crianças, e tudo isso era de menos importância. Ou de fraqueza, né? Ou de fraqueza, moralmente fraco. Então, mas hoje nós estamos mudando. Nós estamos em 2009, quando nós temos que, como desafio humano, juntar a sensibilidade com a racionalidade. Temos que juntar aquilo que é mais sutil com a nossa capacidade de enfrentar as coisas concretas, né? Então, com essa vergonha que se chega no consultório, é um impedimento terrível para buscar ajuda. Até as pessoas não dizem que estão fazendo tratamento porque tem esse sintoma, essa sensação de vergonha. Então, a gente pode dizer que o transtorno de ansiedade, mesmo nas formas patológicas dele, como transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, são transtornos que não afetam a mente, ou seja, o juízo da pessoa está preservado. Então, a pessoa está com a sua capacidade lógica, de orientação, de capacidade de discernimento, capacidade de saber o bem e o mal, completamente preservado. O que está cometido é essa descarga
neurofisiológica, neurovegetativa, que gera ao mesmo tempo uma descarga corporal, com dores, taquicardia, sensação de dormência, sensação de sintomas físicos, né? E também aquela expectativa ansiosa. Por exemplo, no caso do transtorno obsessivo. É isso que eu ia te perguntar, para explicar caso a caso aí para o telespectador ver onde ele se enquadra. É uma das coisas mais difíceis, mais assim, rara, uma pessoa buscar ajuda quando tem pensamentos obsessivos compulsivos. Por quê? Porque esses pensamentos são pensamentos invasivos, repetitivos da mente, que induzem a pessoa a associar. Se eu não lavar minhas mãos, eu vou ser contaminada. Se eu não deixar os objetos bem acertados, bem simétricos... Mas isso não é toque? Exatamente, transtorno obsessivo compulsivo, toque. Então, o transtorno obsessivo é parte do grupo das ansiedades. Uhum. E é uma patologia, um transtorno, que é uma patologia da ansiedade, não é uma patologia de loucura nem psicose, entendeu? E o que é que acontece? Como a pessoa tem aqueles pensamentos estranhos, fica brigando com ele, ela pensa que ela está vendo coisas, que ela está imaginando coisas, que aquilo não é da cabeça dela, ou é da cabeça dela, dependendo das situações. Então, a pessoa fica muito mortificada, ela fica muito envergonhada. Às vezes são crianças que vivem aquela situação desde muito cedo e nunca colocaram para os seus familiares. Mesmo adultos que têm esse comportamento repetitivo, sofrido, né, que é um sofrimento, mas se negam a buscar tratamento exatamente porque não querem dar a entender que eles estão com um problema mental. Só que hoje nós não chamamos problemas mentais a essas situações. Aliás, a gente tem evitado esse termo mental. São transtornos psíquicos que têm graduações. Você tem os transtornos da ansiedade, que são transtornos que vêm de uma ansiedade natural que se exacerba. Essa é a generalizada. A exacerba é a generalizada, ou ela se diversifica, como o obsessivo, como o transtorno de pânico, como o estresse pós-traumático. E temos, por outro lado, outros transtornos que afetam outras áreas, como a depressão, que é uma angústia, tem a ver com uma angústia, com um sentimento de falta de sentido, né? E também as psicoses, que se compõem dentro de outros grupos de diagnósticos. Henriqueta, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o transtorno de pânico, o transtorno pós-traumático e a ansiedade generalizada após o intervalo. Ok. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaríamos a conversar sobre a ansiedade com a neuropsiquiatra Henriqueta Camarote. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a neuropsiquiatra Henriqueta Camarote, e ela nos explica os sintomas dos transtornos de ansiedade. Henriqueta, no bloco anterior eu separei você, não deixei você completar, mas vou deixar agora. Você explicar para os nossos telespectadores o transtorno de ansiedade de pânico, né, o pós-traumático e a ansiedade generalizada. Pois é, assim, de uma forma bem sintética, a gente estava falando que existe a ansiedade fisiológica, natural, e existe a ansiedade que pode se tornar patológica. Dentro da ansiedade, do grupo das ansiedades sob forma de transtornos, nós temos a ansiedade generalizada, que antigamente se chamava de neurose de ansiedade, que são pessoas que vivem sob a égide da ansiedade.
mesmo ela em situações mais confortáveis na sua casa, numas férias, curtindo a sua família, sua situações, vivendo seus trabalhos, essas pessoas estão constantemente com um motorzinho por dentro de ansiedade. O que isso quer dizer? Elas estão sofrendo por antecipação, elas estão imaginando situações catastróficas, como um filho saiu, aí vai acontecer um acidente, aí não dorme enquanto um filho não chega em casa. Elas se imaginam tendo dificuldades, um futuro mais difícil. Então, ao mesmo tempo, ela tem também os sintomas físicos. Aí tem mãos frias, tem sensação de estar ofegante, respiração curta, taquicardia, dores. Pessoas que queixam muitas dores, né? Dores nas costas. Às vezes até tem aliado o que se chama da fibromialgia, que são dores difusas, associados também a problemas de insônia. Essas pessoas têm dificuldade de conciliar o sono. Então, acordam com a sensação de que não dormiram o suficiente e, consequentemente, o dia fica mais difícil, fica mais pesaroso. Então, isso aí é a ansiedade generalizada. Ela tem uma certa oscilação, claro, porque de acordo com as situações, essa ansiedade pode piorar ou melhorar, mas nunca ela está livre totalmente. Muitas vezes a dificuldade é de buscar ajuda porque essa pessoa, não, agora melhorou. Eu estou bem, tá, ela está melhor, relativamente melhor, mas ela não fica plenamente melhor. Então, é uma ansiedade que, se a pessoa tiver esses sintomas que eu falei, mais de 6 meses, pelos critérios da psiquiatria, a gente pode dar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E como é que é o comportamento do ansioso pós-traumático? É muito interessante. A ansiedade que está dentro do transtorno de estresse pós-traumático, ela foi desenvolvida como um diagnóstico muito a partir das pessoas que voltavam das guerras, principalmente na Guerra do Vietnã. Houve uma exploração grande dessas pessoas, desses jovens que voltavam das guerras, e também na Primeira e Segunda Guerra, que tinha outros termos, mas o resumo era o mesmo. São pessoas que ficavam traumatizadas e repetiam a ansiedade, lembravam dos fatos, ou como imagens, ou como sonhos. E, de repente, quando vinha aquelas imagens, a pessoa estava num episódio de ansiedade aguda. Ela vivenciava como se estivesse vivenciando aquela situação traumatizante, né? Então, esse transtorno hoje, ele tem se alargado para outras situações, acidentes, perdas, catástrofes, situações de opressões, situações de assalto, hoje, né, com todos esses sequestros. Então, a gente tem atendido muita gente que foram vítimas dessas situações de assalto, tanto residenciais como sequestros, e que ficaram com aquela trauma paralisado no cérebro. E ela vai desenvolvendo essa síndrome e que tem que ser tratada, porque aquilo é como se ficasse um cisto, ficasse uma área impactada dentro da fisiologia dela. E Henriqueta, e o mais famoso transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, que hoje é chamada transtorno do pânico, já foi chamada síndrome, já foi chamada doença de pânico, mas dentro da terminologia da classificação atual é chamado transtorno do pânico. O transtorno do pânico é um pico de ansiedade aguda, momentâneo, temporário, mas que vem sobre uma intensidade tal que, mesmo sendo 2, 3, no máximo 10 minutos, como ele acontece, a pessoa guarda uma memória que nunca esquece aquele momento. Pode acontecer esporadicamente, né? A pessoa está numa situação e ela tem um medo súbito e ela pode sentir, mas quando vem de uma forma sistemática, sem motivos externos para essa crise acontecer. E por quanto tempo essa crise se repete? Para se dar o diagnóstico de transtorno do pânico, os critérios dizem pelo menos durante 3 meses que a pessoa tem pelo menos uma crise por semana, por exemplo.
Agora, às vezes, a pessoa teve uma crise o ano passado, um ano atrás, e essa crise foi tão intensa que ela fica tão impactada com esse momento que ela nunca esqueceu. Então, ela deixa de sair de casa. Vamos supor que ela teve uma crise na rua no período noturno. Então, desde então, ela evita sair sozinha, ou evita sair de noite, ou então acha que sempre que ela sair, ela pode estar tendo risco de ter uma nova crise. Então, o critério para a gente identificar o transtorno do pânico é, além da frequência das crises, da intensidade, também a qualidade de vida que esse transtorno pode diminuir. Pessoas que deixaram de sair, eu já atendi pessoas que estavam há 8 anos em casa com medo de sair para não ter um ataque de pânico. E, Henriqueta, depois dessa constelação de problemas, qual é o tratamento, né? O que as pessoas podem procurar para curarem esses transtornos? Ana, eu gostaria de primeiro dizer assim, todas essas situações são perfeitamente tratáveis, tá? Quando eu digo tratáveis, elas são alvo realmente de ser possível ser resolvidas. Agora, a primeira coisa, nesse patamar do tratamento, nessa escada que a gente vai ter que seguir, a pessoa aceitar ou dizer assim, ok, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Quando isso acontece, eu costumo brincar com os pacientes, mas é uma brincadeira, mas que eu acredito profundamente. É o primeiro passo e quase 50% ela já se apoderou, ela já se empoderou. Por quê? Porque ela assumiu que tem um problema e que precisa de ajuda. Porque até então ela vem, não, isso vai passar, isso é assim mesmo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa mesmo, mas só que ela está se escondendo atrás dos sintomas, né? Ok. Uma vez que ela aceite que precisa tratar, ela vai buscar ajuda. Essa ajuda tem que ser múltipla. Eu sou psiquiatra, eu trabalho com medicamento, acredito nos medicamentos, vejo os medicamentos como um instrumento fundamental dessa ajuda. Mas, normalmente, eles não podem ser sozinhos. Eles precisam é como a gente comparar o hard do computador e o soft. Quer dizer, o hard é a máquina, a biologia, é aquilo que eu preciso dar um upgrade na minha capacidade biológica de lidar com o problema cerebral, né? Eu melhoro o meu cérebro para enfrentar o problema. E o software seria o programa, é o que eu tenho que mudar na minha vida, né? As possibilidades de mudança, de visão de mundo, isso que a gente estava conversando e que eu acho para mim é a priorização das minhas necessidades. O que é mais importante, o que é menos importante, o que essa doença está significando para mim, porque eu acredito que qualquer doença que nós enfrentamos sejam sinais, a luzinha vermelha do carro, do motor, que acende e diz assim, resolva, faça alguma coisa, mude. Então, se eu fico negando, como naquela primeira situação que eu falei, eu não vou atrás de resolver, então eu vou estar sempre com a luzinha vermelha acendendo. Ou então, se eu vou lá e desligo a luzinha, e o motor vai queimar, né? Então, eu não resolvi o fundo do problema. Então, a gente tem que ter disponibilidade para aceitar, depois para buscar vários tipos de ajuda. As questões de vida, a visão de mundo, a questão espiritual, a questão existencial, qual é o meu papel no mundo. Às vezes, uma doença acontece quando eu fico sem sentido. Para que eu estou aqui? Então, o que é que o corpo vai se rebelando, poxa, o que você está fazendo com você? Qual é o seu caminho? O que você está fazendo com sua vida? Aí aparece a forma do corpo falar, não é falando como a gente fala, logicamente, né? Ele fala através da doença, ele fala através do sintoma, da dor. Então, quando eu aceito escutá-lo, eu vou buscar ajuda. Então, eu diria para você que o tratamento para um transtorno de ansiedade, que seja pânico, generalizada, transtorno obsessivo ou estresse pós-traumático, ou as fobias também, que fazem parte da ansiedade, primeiro você aceitar, depois você buscar um tratamento que inclua o medicamento. Normalmente são medicamentos antidepressivos,
que não causam dependência. Você não vai ficar dependente do remédio, você vai precisar dele enquanto o seu problema não tiver sido resolvido. E, em segundo lugar, buscar ajuda psicológica, espiritual, existencial, mudar a sua vida. Porque se a gente não muda, a gente vai sentir exatamente a mesma situação se repetindo. Então, o corpo vai ter que gerar uma outra doença para dizer para a gente, mude. Então, eu apenas obstruí o sintoma, mas eu não provoquei mudança no meu rumo de vida. Henriqueta, qual é a relação entre a depressão e a ansiedade? Olha, elas são irmãs muito próximas. Quase gêmeas? Quase gêmeas. Eu diria que o fundo do fundo, elas estão mais próximas ainda do que a aparência. Até porque o tratamento normalmente é o mesmo grupo de medicamentos. Porque quando a gente quer tratar uma ansiedade, a gente não quer bloquear só o sintoma da ansiedade, a gente quer tratar o que está no fundo. E o que está no fundo, geralmente é uma angústia, é uma busca de sentido, é um medo, é um sentimento de querer se achar, de querer se compreender diante da existência. E a depressão, quando a gente diagnostica uma depressão, é quando existem outros sintomas que se agregam à ansiedade, como desânimo, tristeza profunda, melancolia, sentimento de não querer levantar de manhã, falta de prazer, falta de entusiasmo pela vida. Aí tem os outros sintomas fisiológicos, que é distúrbio do sono grave, distúrbios alimentares, que pode ser tanto uma anorexia, uma falta total de apetite, como uma exacerbação do apetite. Então, a depressão, como tem várias graduações da depressão, desde a depressão maior, mais grave, a depressão distímica, que é uma depressão mais crônica e arrastada, ela está sempre cursando com ansiedade. Mas só que, quando a gente fala transtorno de ansiedade, porque o móvel principal do sintoma é a ansiedade. Quando a gente fala depressão ansiosa, é quando a pessoa tem a melancolia, tem a falta de sentido, tem o desânimo existencial e o desânimo físico, acoplado a um quadro de ansiedade. Bom, e agora para encerrar, nossa última pergunta para você. A gente vem falando só de quem está doente, né? Doente não é bem a palavra, mas assim, de quem está acometido com esse transtorno, quem está sentindo ansiedade, todos aqueles quadros de ansiedade. Eu queria que você deixasse para o telespectador que ainda não está manifestando esse transtorno de ansiedade, uma dica para prevenir né, o adoecimento pela ansiedade. Esse é o nosso desafio humano, né? Eu costumo dizer que nossa saída é coletiva. Nós temos diante da gente um impasse, que é como se adaptar a uma situação imposta socialmente, existencialmente, porque isso antecede, inclusive, essa tecnologia atual, e como nós vamos sair, como nós vamos superar a dor do viver. Né? A dor do viver, ela está em todos nós, só que cada um responde de uma forma, cada um busca uma alternativa. E como é que a gente vai fazer isso? Quando eu digo que a saída é coletiva, nós temos que proporcionar a fala, a expressão, a troca e, sobretudo, a solidariedade nessa troca. Quando hoje eu defendo e tenho implantado no Brasil inteiro e em alguns outros países a terapia comunitária, é porque exatamente são grupos de escuta e de fala. A terapia comunitária vem com esses espaços para a gente poder falar das nossas dores e escutar os outros dentro de cada história. Não existe uma alternativa, uma solução. Agora, eu poderia dizer a você, além disso, que é uma coisa bem geral, algumas dicas, né? Eu acho que a gente nunca ganha tudo. A gente tem que dar prioridade a algumas coisas. Quando a gente tem dois caminhos, você decide pelo A e não pelo B, algo no caminho B você vai ter que perder. Mas você optou pelo A porque naquele momento, aquele caminho responde mais às suas necessidades, aos seus desejos.
Mas, por outro lado, aceitar com tranquilidade que aquela outra parte que você teve que deixar fora, você abrir mão, ser desapegado. Porque eu acho que um grande problema, Ana, é que a gente se apega a tudo. A gente se apega à matéria, coisa material, a gente se apega às pessoas, os afetos, a gente se apega às ideias e a gente se apega a religiões, inclusive. Entendeu? Eu acho que a gente se apega a tudo. Acho que na medida que a gente fosse jogando fora vai diminuir bagagens, a ansiedade. Com certeza, porque você vai estar com expectativa de quê? Né? Aí você vai diminuindo esse grau, essas opções de ansiedade e, logicamente, você vai ter a responsabilidade da sua autossubsistência, da proteção, da segurança, de proteger as pessoas que você ama, mas, ao mesmo tempo, você está livre por saber que existe algo na natureza que tem uma lei própria, existe a lei do universo. E mesmo que a gente se debata, por mais que a gente crie expectativa, não, vai ter que ser assim, 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 você cria uma série de opções, mas quando acontece o fato, vai ser completamente diferente ao que você tinha imaginado. Então, em resumo, eu diria, é acreditar que existe uma grande lei cósmica que nos rege e que, independente da nossa agonia, as coisas vão acontecer. E a gente tem que estar preparado para aceitar profundamente, a cada momento, a gente recomeçar os nossos propósitos, os nossos desejos. Henriqueta, muito obrigada pela sua participação no Roteiro Espiritualista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.